Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro neste final de ano, com muita coisa acontecendo aqui no nosso país. Para pessoas como você e eu, as coisas estão sendo muito positivas. Encontros familiares, encontros com as pessoas que a gente gosta, recebendo presentes, fazendo brincadeiras, comendo as guloseimas, fazendo projetos para o futuro, mas isso no nosso mundo. Porque num outro mundo, no mundo paralelo da extrema-direita e da extrema-direita bolsonarista, o mundo está absolutamente caótico. Eles só enxergam coisas ruins nas frentes deles. Né? E hoje, para esse enredo ficar coroado, houve uma cirurgia do ex-presidente da República, o senhor Jair Messias Presidiário, que ainda bem correu tudo bem, ele já está devidamente medicado, e depois a gente viu ali umas declarações dos médicos dele que deixaram a criatura aí muito chateada, com certeza. Né? Num episódio em que, apesar do ministro Alexandre de Moraes ter tomado todas as cautelas, ainda serviu como uma espécie de palanque político para o projeto pessoal da família. Minha família acima de tudo. É só assim que eles raciocinam. Então, o Flávio Bolsonaro, também apelidado de Flávio Rachadinha, por conta dos crimes cometidos enquanto ele era deputado estadual, ele esteve ali à frente de uma leitura de uma carta, que já está sendo bem iluminada, está sendo criticada e até ridicularizada. Vou conversar com vocês sobre isso e também sobre os funcionários do mês, quando o assunto é leviandade. Um, porque não consegue explicar o dinheiro que apareceu dentro do apartamento dele. Ele tentou, mas está sendo muito ridicularizado. Me refiro aí ao seu Sóstenes Cavalcante, que está bem enrolado, bem calacrado. E o outro personagem, ou a funcionária do mês, é a senhora Malu Gaspar, que, tal qual o senhor Sóstenes Cavalcante, que tem um comprador anônimo, ela também tem fontes anônimas, mas ela faz dessas fontes anônimas fatos consistentes para tentar destruir a reputação de alguém que está segurando a nossa democracia, logicamente com todos nós juntos, né? Nesse momento tão complicado que nós passamos aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui fatos muito interessantes, mas antes de mais nada é fundamental convidar você, que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e faça parte aqui das nossas discussões, enfim, comentando, sempre dando seu joinha, compartilhando os nossos vídeos, participando do nosso chat. Eu coloco sempre informações aqui do que a gente está fazendo, todos os assuntos que a gente aborda aqui, com alguns links no primeiro comentário aqui do nosso portal. Então você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se puder, prestigie também nosso clube de membros, que está crescendo a cada momento, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando, né, com o fato do dia. Bolsonaro já está no quarto e cirurgia não teve intercorrência, dizem médicos. Bom, eles fizeram uma presepada, o clã Bolsonaro, né? Alexandre de Moraes não deixa a família ver, e é o ditador, e direitos humanos, enfim. É aquela história. O que eles estão pedindo para o presidiário agora, né, porque esse é o carimbo de Bolsonaro, é algo que eles odeiam que seja dado para qualquer preso. Né? Então, assim, para os presos, de um modo geral, nada de direitos humanos, nada de tratamento digno, só masmorra, só inferno. Agora, papai não. Papai tem que ser suíte, tem que ser tudo bacana. Ele está passando, gente, um sufoco desgraçado. Né? Muita gente achava aquela instalação na Polícia Federal, enfim, instalação digna, mas para você dormir e ir embora. Agora, você ficar ali quase o dia inteiro, 22 horas por dia, sem ter o que fazer, e uma pessoa que é um apedeuta, um ignorante profundo, alguém que não gosta de ler, alguém que não gosta de se informar de coisas que aconteceram no mundo, enfim, os livros poderiam ajudar a criatura até a se humanizar um pouco mais, né? Até a Bíblia que a senhora Michele levou para ele lá, poderia ajudar para ele ter algum tipo de percepção diferente, né, de tudo aquilo que ele já fez na vida para poder se transformar numa criatura melhor. Mas não tem jeito. A criatura fez desse episódio um palanque, né? E a análise que algumas pessoas estão fazendo, inclusive no nosso portal, recebi muitos comentários sobre o programa anterior, nosso encontro anterior, onde eu citei exatamente isso, que na carta o Bolsonaro diz que está doando o filho dele, enfim, para uma saga, como se fosse uma coisa, fosse enfrentar uma morte, enfrentar um batalhão, e fosse para uma missão suicida, se conflitar ali com uma tribo, um clã, sei lá, destruir um asteroide, uma coisa assim, né?
E aí o seguinte, eu vi aqui a Vera Rosa, colunista do Estadão, que captou exatamente isso que muitos de vocês captaram também. Bolsonaro se compara a Deus no dia de Natal, em carta na qual lança Flávio como desafiante de Lula. Ex-presidente tenta manter controle sobre grupo político rachado e segurar Centrão. Aí destaca-se o seguinte na matéria. No texto divulgado nesta quinta-feira, dia de Natal, Bolsonaro deixa implícita uma comparação com Deus, que, como mostra a passagem bíblica, entregou Jesus, seu próprio filho, como prova máxima de amor pela humanidade. Abre aspas para o inelegível presidiário. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o Brasil, escreveu ele. E aí, gente, é a situação patética uma atrás da outra, né? Então é o seguinte, vai ficar bonzinho, né, com certeza, mas é o seguinte, quem tinha projeto de ver a criatura numa instalação diferente do que o cubículo que ele está lá na Polícia Federal, porque é cubículo, gente, 3x4 não é um lugar confortável para ninguém, né? Ele poderia estar numa prisão com outras pessoas, né? Pelo menos poderia trocar ali alguma ideia, mas está lá sozinho lá, é uma solitária, né? Os médicos dele foram questionados sobre algumas questões relacionadas à cirurgia e a gente pode colher esse tipo de depoimento aqui. Vamos lá. Esse período. Ele tá numa cela na PF. O senhor acredita que é possível ele se recuperar após esses 7 dias numa cela? Vai precisar de mais espaço, caminhar? Como que funciona? Pô, o repórter levantou uma bola, né? Para os médicos dizerem, não, ele tem que ficar num lugar mais arejado, num lugar mais amplo, ele tem que ter banho de sol, ele tem que caminhar para ficar bacana, né? Mas aí o repórter deve ter ficado frustrado, porque os médicos foram profissionais, né? Vejam as respostas aqui. Essa recuperação após esse período de internação. Ok, então, não dá para eu dizer isso agora. A gente vai esperar essa recuperação intra-hospitalar, que são esses cuidados mais imediatos que ele vai precisar. Ou seja, pode voltar para a cadeia onde está, né? E se num determinado momento a gente achar que ele tem condições de retornar, ele vai voltar, né? E aí, se houver necessidade de algum cuidado adicional durante a carceragem, a gente estuda qual é a melhor forma de lidar com isso. Se for o caso, solicitando autorização para visita de enfermeiro, de médico, de fisioterapeuta, etc. O importante, na verdade, é que ele tenha a maior segurança do ponto de vista da saúde. Então pronto, desmontaram aí, né? Eles foram super profissionais aí, né? São médicos, não são relações públicas, né? E meu amigo e minha amiga, você pensa que já viu de tudo nesse mundo cão? Pois bem, tem aqui o canal do senhor Cláudio Dantas, né? Jornalista de extrema direita, né? Que tem aqui, faz os debates. E aí é o seguinte, ele estava nesse debate aqui colocando a jornalista para falar aqui, e para fazer homenagens a Bolsonaro, o tempo todo Bolsonaro sendo chamado de herói. Herói do quê? Ninguém sabe, né? Mas aí, lá pelas tantas, eu que acompanho os canais de direita, vi o seguinte comentário, isso me deixou preocupado sobre o nível da sanidade mental de uma parcela desse mundo cão bolsonarista. Porque uma jornalista, virar público, né, deve falar o que ela está falando, deve ser da mesma escola da Malu Gaspar. Mas vamos ver aqui. Da questão dele, individual dele, ele se tornou um símbolo. Símbolo de uma pessoa que decidiu Bolsonaro. Não baixar a cabeça, né? Inclusive, assim, fica o questionamento, nós temos algumas pessoas aqui no chat comemorando essa situação de desgraça do presidente Bolsonaro, comentando cinicamente, eu não sou coveiro, e daí? Muito cuidado, gente, porque as frases são ditas dentro de um contexto. É no contexto de uma pandemia, morrendo gente pra caramba, e a infeliz criatura fala, menosprezando o sofrimento das pessoas, que não é coveiro. Esse é o contexto, né? Mas na cabeça das pessoas do mundo paralelo, o cérebro funciona de um outro modo, né? O cérebro dela aqui funciona assim. Os soldados jogaram dados em cima do manto de Jesus. Pois é, então assim... Nós temos exemplo na história. Exatamente, os cínicos, tá? Que são espíritos reptilianos, aí é uma coisa muito mais profunda. Aí é o seguinte, aí eu fiquei preocupado, porque eu não estou com a menor dosinha da figura do inelegível, né? Então, quando ela começa a falar em seres reptilianos, né? Falei, pô, o que será isso aí? Eu fui dar uma pesquisada e vi que são teorias desse mundo cão.
que existem seres que são espécies de répteis, que estão em carcaças, corpos humanos, e estão aí sempre tentando conquistar o poder no mundo. Então, são seres reptilianos. Então, gente, isso é uma jornalista falando ao vivo, né, num programa aqui do povo da direita. Então, durmam com um barulho desse. Bom, conversei com vocês também sobre a onda que se fez contra o ministro Alexandre de Moraes, mas já deu uma estancada. Só quem falou hoje alguma coisinha ainda foi ela, a funcionária do mês, a senhora Malu Gaspar. A Mônica Bergamo foi nessa também. Master, banqueiros e autoridades dizem que a Polícia Federal sofreu pressão de Moraes. Gente, não vai acontecer nada com o ministro Alexandre de Moraes. O ministro de Moraes resistiu a coisas muito piores do que essas aí. E agora é o seguinte, depois que ele emitiu a nota, eu competiria a senhora Malu Gaspar, dizer, olha, a nota do ministro é mentirosa. Aqui, ó, tem a gravação, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo outro, olha aqui o documento, tem a fotografia, mas não tem nada. Então, hoje ela veio à tona, a senhora Malu Gaspar, como eu estou dizendo, né, para mim é a funcionária do mês, né, no quesito leviandade. O leviano, gente, é o ser que trata as coisas sem cuidado, sem responsabilidade, né? Isso no jornalismo é muito sério. Mas ela parece ser reincidente nesse... E aí não dá para aliviar, né? Uma vigarice profissional. Me desculpe, tá, gente? Quem é jornalista, quem se sente ofendido, é vigarice profissional, não tem outro nome. O título é A Democracia Não Precisa de Heróis. Bom, então, quem estamos falando? Do ministro Alexandre de Moraes. Ele que, de fato, foi um herói, né? Porque resistiu o que ele resistiu e ainda está resistindo, não é brincadeira. Inclusive, eu gostaria até de comentar aqui que eu não concordo com uma série de críticas que foram apontadas contra o ministro Alexandre de Moraes, inclusive pelos canais progressistas, dando espaço a esse tipo de matéria, entre aspas, com fontes anônimas, né? Peraí, gente, nós temos que ter também um simancol, uma responsabilidade, né? Escreveu a senhora Malu Gaspar. O ano de 2025 vai terminando amargo para muita gente que acreditou nos julgamentos dos vândalos golpistas do 8 de janeiro. Terminou amargo para você, meu amigo? Eu não estou amargo, não. Eu estou contente de ver tudo aquilo que a gente lutou ter acontecido. Essa bandidagem toda está na cadeia, está ali penando, né? Então, 8 de janeiro, e dos articuladores da intentona golpista para impedir a posse de Lula como salvação da democracia. Bom, não tem nada de amargo, não. Continua ela. E segue com pressão do ministro sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pela aprovação da venda do Master ao BRB, Banco Estatal de Brasília. Olha só, gente. Ela está reiterando a informação que o ministro fez pressão para mexer num negócio bilionário. Senhora Malu, a senhora teria que mostrar a prova do que a senhora está dizendo. Porque isso é uma irresponsabilidade, isso é uma leviandade. Só ficar escrevendo, a senhora está dando uma de Sóstenes nessa história, né? Enquanto salvava a democracia, Moraes se movimentava no coração do poder de uma forma que não é preciso código de ética para considerar imprópria. Então ela está reiterando que o ministro... Gente, no português, claro, ela está chamando o ministro de canalha, de vigarista, de salafrário, alguém que está advogando por interesses particulares, né, em detrimento do interesse público. É isso que ela está escrevendo. Uma vez que as conversas foram reveladas, que conversa foi revelada? Não teve conversa nenhuma revelada. Moraes disse que se reuniu, sim, com Galípolo, mas não falou sobre o Master. É só sobre as sanções da Magnitsky aplicadas pelos Estados Unidos, blá, blá, blá. E aí vai. Gente, isso aí dá o quê? Aí movimenta a máquina pública para ter oposição, protocolando pedido de impeachment contra a ministra Alexandre de Moraes. O Noblar, já comentei com vocês ontem, falou, fato ou fake? Em questão, jornalismo no caso Moraes Banco Master. Gente, os jornalistas sérios, eles estão repudiando esse tipo de levantamento de histórias contra a reputação de uma pessoa com fontes anônimas. Pô, é um negócio absurdo. A fonte anônima, tudo bem que você tem uma fonte anônima, mas a fonte anônima tem que te dar uma prova, tem que te dar algo palpável para que você apresente e possa preservar a sua fonte. Olha, eu estou com isso aqui é uma prova, isso aqui é irrefutável, mas eu não vou dizer quem me transmitiu isso. Agora, futrica,
gente, isso aí não é jornalismo, né? A senhora Malu, a senhora vai sair bastante chamuscada dessa história. A senhora tá nessa onda de acreditar em reptilianos também, né? Não é à toa que tem os destaques do mês. Até peguei uma foto aqui desse João Pedro aqui, meu amigo João Pedro, foi destaque em alguma empresa aí, peguei aleatoriamente só para não esquecer do tema. Outro funcionário do mês, no quesito leviandade e histórias fantásticas, é o senhor Sóstenes Cavalcante. Temos cobrado aqui bastante para ele dizer de onde veio essa dinheirama. E ele veio a público, né? Apareceu a Margarida e disse coisas como essa aqui, ó. Conosco, se solidarizando neste momento em que eu e o deputado Carlos Jordi sofremos mais um capítulo da perseguição da suprema esquerda, que tanto persegue os conservadores e quem é de direita no Brasil. O dinheiro encontrado no meu apartamento aqui em Brasília, R$470 mil, é fruto da venda de um imóvel, dinheiro lícito e de origem comprovada. Bom, foi dinheiro lícito e origem comprovada. Então, todos nós aguardamos que ele fosse mostrar a origem comprovada e a licitude. Ele bota aqui uma escritura de compra e venda, mas ele bota tanta tarja preta que você não sabe o que é que está sendo vendido, onde é que foi comprado, por quanto foi comprado, né? Isso aí para tentar dar o famoso migué. Senhor Sóstenes, não adianta falsificar certidão agora, documento, botar cartório, não, porque a Polícia Federal pega tudo, o senhor já está monitorado. O senhor teria que revelar quem foi que comprou, quem que levou o dinheiro. Como é que foi essa história? O cara levou 500 mil, R$500 mil lá de Tuiutaba para Brasília, para o seu flat? Ou foi o senhor que recebeu lá em Tuiutaba, botou o dinheiro no carro e veio dirigindo mais de 600 quilômetros para chegar de Tuiutaba até Brasília? Então, tem coisa que o senhor não explicou. O senhor mostrou que o senhor comprou o imóvel lá atrás, né? O senhor mostrou aqui uma imobiliária, né? Eu fui até lá na imobiliária. Aliás, a imobiliária tem que ter, já que a imobiliária estava vendendo imóvel, a imobiliária ganhou a comissão. A imobiliária tem que ter um documento de compra e venda, né? Isso aí o senhor não apresentou. Então não adianta ter amigo em cartório, cidade pequena, essas coisas, não, porque a Polícia Federal irá desvendar esse assunto. Portanto, o senhor Sóstenes Cavalcante está bastante encalacrado. Os comentários aqui no Twitter dele, no X, foram maciçamente nesse padrão aqui. Janoninho escreveu: a ratazana ladrona precisou de 6 dias para fabricar uma nota fria de compra e venda. Como essa ratazana ladrona, que declarou míseros R$4 mil de patrimônio em 2022, magicamente teria comprado esse suposto imóvel em 2023. Como até o Alexandre Garcia, aliado de vocês, disse que essa historinha não cola para ninguém, com mais de meio neurônio funcionando. Bom, aí vem algumas pessoas apoiando, mas aí tem memes, né? Tão honesto quanto a Bia é linda, né? A Bia Kisses, né? Aí, enfim, já é uma as pessoas vão fazendo memes porque não aguentam também, né? E aí vem vários questionamentos. Olha, não há questionamento da compra do imóvel, questionamento é do valor encontrado, se foi essa venda. E todo mundo, gente, está fazendo essa observação aqui, ó. Aí teve uma postagem aqui, com essa aqui, ó, que o Sóstenes Cavalcante publicou um tempo atrás. O PT voltou e com eles as malas de dinheiro vivo. Pois é, senhor Sóstenes, e agora? O senhor está bastante enrolado, né? Mas são as coisas do mundo cão, tá bom? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, nosso programa ficou um pouquinho mais longo hoje, mas é final de ano, né? Dá pra gente falar um pouco mais, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!